série de serviços oferecidos pela PUC Minas, conheça o projeto Educação Esportiva. 11ª edição do Fórum das Letras de Ouro Preto discute a diversidade cultural e a liberdade de expressão. No estúdio, recebemos a escritora Guiomar de Gramont, coordenadora do evento, para falar da programação desta edição. Relatório final da CPI do genocídio da juventude negra e pobre é apresentado na PUC Minas. Para falar da violência contra jovens negros e pobres, recebemos Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Democracia. Sejam bem-vindos, hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, nós começamos o programa desta terça-feira com a série de reportagens sobre os serviços oferecidos pelos cursos da PUC Minas. Hoje você vai conhecer o projeto Educação Esportiva, uma iniciativa dos cursos de Educação Física e Fisioterapia. O objetivo é oferecer à comunidade acadêmica e à comunidade em geral um espaço ligado ao conhecimento e que promova a transformação através do esporte. Confira mais detalhes na reportagem de Mariana Almeida. Há relatos de que no Brasil, na década de 1950, cegos jogavam futebol com latas. Hoje, essa prática é conhecida como futebol de 5 e é considerado uma atividade paralímpica. O projeto Educação Esportiva, realizado pelos cursos de Educação Física e Fisioterapia da PUC Minas, incentiva o esporte para os jovens deficientes visuais. A Educação Esportiva, ele trabalha dentro dos eixos, né? No caso, este eixo aqui é o eixo paralímpico futebol de 5. Então, a nossa proposta inicial é a gente pegar pessoas com deficiência visual e, a partir da modalidade futebol de 5, passar para eles condições de compreensão espacial, né? Fundamentos do futebol. Alguns deles são atletas, outros começaram agora. O esporte para pessoa com deficiência, além de ter todas as qualidades e benefícios do esporte para as pessoas convencionais, eles ajudam em vários aspectos emocionais, aspectos físicos, motores e aspectos também cognitivos. A gente tem que perceber a questão da lateralidade, que é uma das questões básicas, a percepção do corpo e algumas adaptações que a gente faz com relação ao jogo. Campo de jogo e a principal delas que é a bola, que tem um guiso, então através do som da bola que eles vão jogar a modalidade. Para os estudantes dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, o projeto é uma maneira de viver na prática o conhecimento adquirido dentro da sala de aula. Eu já vim em 6 encontros. Eu sou do curso de Educação Física e tem a disciplina que a gente trabalha com deficientes. E eu estou fazendo parte do projeto. É muito importante porque a gente trabalha com a educação esportiva e querendo ou não, a gente vai encontrar na nossa atuação fora daqui pessoas com deficiência. E aqui é a parte que na disciplina a gente tem a teórica. Então aqui é a parte que a gente tem um contato com eles, como abordar, como iniciar, como saber direcionar eles para a ação esportiva mesmo. O jovem Haldrey Anderson sempre gostou de futebol e já esteve na seleção paralímpica do esporte. Como deficiente também é muito importante no desenvolvimento do senso de localização na rua, mesmo nos lugares, para mim se localizar. Né? Ali na quadra não tem assim muita orientação, então a gente usa essa localização que a gente tem, né? E que é trabalhada dentro do esporte.
E agora o Espaço PUC vai falar de um evento literário que promove o diálogo entre autor e o público participante, além da valorização da identidade, da diversidade e da literatura produzida pelos países de língua portuguesa. É o Fórum das Letras, que chega à sua 11ª edição e se propõe a discutir a diversidade cultural e a liberdade de expressão. Tendo como cenário a cidade histórica de Ouro Preto, o evento literário será realizado entre os dias 4 e 8 de novembro. Abordará assuntos relacionados à difusão e reprodução das narrativas como elementos de enfrentamento de questões culturais, políticas, econômicas e sociais. E para falar da programação da 11ª edição do Fórum das Letras de Ouro Preto, recebemos a coordenadora do projeto, a escritora Guiomar de Gramont. Guiomar, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Para começar essa nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o tema central desse evento, que é a liberdade de expressão e diversidade cultural, como ele será abordado durante o Fórum das Letras. Nós teríamos uma homenagem ao Graciliano Ramos, né, que foi preso por seus livros, por suas ideias. Então, traremos aqui o neto e a neta de Graciliano para falar sobre ele na abertura, bem como o pesquisador Wander Melo Miranda e o jornalista Audálio Dantas, que são especialistas no autor. Nós vamos ter uma exposição sobre Graciliano Ramos na Casa dos Contos de Ouro Preto. Agora, a principal forma de celebração da liberdade de expressão nesse 11º Fórum vai ser a inauguração de Ouro Preto como a primeira cidade-refúgio a acolher um escritor perseguido por suas ideias. Então, a gente vai estar trazendo a Ouro Preto esse escritor que vai passar 4 meses difundindo no Brasil essa rede de cidades-refúgio que protege escritores no mundo inteiro. E qual é o papel da literatura na difusão dessa diversidade cultural? A literatura é importantíssima porque ela comunica uma visão de mundo, ela comunica uma história, ela comunica hábitos cotidianos, ela conta sobre a forma de perceber de diferentes culturas, sobre os mitos. Então, a literatura é uma forma de você entrar dentro do outro, né, sem perceber. Você vivencia as experiências do outro, né? É isso que a literatura faz. Então, o serviço que ela presta, a compreensão das diferenças, a compreensão da diversidade, é fundamental, assim, eu diria, maior do que todas as formas, né, de expressão. E a liberdade de expressão, que também será tema de discussões durante o evento, é fundamental para quem está inserido no cenário da literatura, não é, Guiomar? Com certeza, é fundamental, porque se você é cerceado, né, se você tem medos, se você tem problemas ao expor suas ideias, você não cria. Né? A criação ela exige uma luta pela liberdade, porque a criação é liberdade. Nós vamos ter no evento também autores muito importantes que defendem a língua portuguesa, né? Autores de outros países de língua portuguesa, como Angola, vai vir o Lopito Feijó, que é um poeta muito importante. A gente vai ter também o José Luiz Peixoto, que é um poeta português. Vamos ter, então, muitas pessoas trabalhando assim, né, para que esse tema seja o tema principal, né, a ser discutido nesse final de ano em Minas Gerais. E o jornalismo, ele também está inserido na programação desse evento? Sim, a parte de jornalismo do Fórum das Letras é fortíssima. Nós temos ali... Vamos receber ali alguns dos maiores jornalistas da atualidade, né, como Audálio Dantas, Fernando Portela, Paulo Marcum, Hélio Campos, que criou a revista Brasileiros. Vamos ter também uma presença internacional, que é o John Dings, que foi o jornalista que desvendou a Operação Condor, né, e publicou um livro pela Companhia das Letras sobre essa experiência quando ele era correspondente no Chile. Então, o Fórum das Letras está prometendo, vai estar muito incrível.
Ai, imagino, Guiomar. E as crianças e os adolescentes, eles também terão uma parte aí da programação do Fórum das Letras? Com certeza. Com certeza. A gente já tem coisas maravilhosas para as crianças, né? Vamos ter esquetes teatrais, vamos ter leituras de livros, contação de histórias. Vamos estar recebendo ali o Roger Mello, que ganhou o prêmio Christian Andersen, que é um dos prêmios mais importantes, se não o mais importante do mundo, para um escritor de literatura infanto-juvenil. Vamos ter oficinas de ilustração. As crianças vão ter muitas alegrias, muitas coisas a aproveitar, né, no Fórum das Letras. Vai ser muito lúdico, muito alegre, muito leve também. Gostaria que você falasse um pouco sobre o histórico desse evento, que já chega à sua 11ª edição. O Fórum das Letras está chegando ao seu 10º ano, 11ª edição, né, agora em novembro. E ele, até hoje, ele é o evento, eu diria, do Brasil, que nunca teve nenhuma crítica, nunca sofreu nenhuma crítica, porque é um evento inteiramente gratuito, inteiramente democrático, não tem nem cadeiras escolhidas para um outro participante. Assim, os participantes que vão ao evento, eles se sentam, têm o mesmo direito de se assentar nos lugares, né, para ouvir as pessoas como os outros, né, como o público em geral. Ele é um evento que trouxe para Ouro Preto os maiores escritores do Brasil contemporâneos, os maiores jornalistas, que promove discussões, debates que são debates à viva voz, né? O público é crescente, o interesse também dos jornais, dos veículos de comunicação pelo fórum tem se mantido cada vez mais forte, né? A gente percebe aí no Fórum das Letras uma fonte crescente de educação, de lazer, né? E de cultura, sobretudo, cultura com senso crítico, né? E o fato de acontecer na cidade histórica de Ouro Preto é um atrativo a mais, né, Guiomar? Com certeza, ainda mais que Ouro Preto é a cidade que celebra a liberdade de expressão desde o período colonial, porque é a cidade que buscou, né, a autonomia do Brasil face à metrópole, né, portuguesa, e hoje nós vivemos várias metrópoles também. Ainda há várias metrópoles que assim, vêm né, retirar nossas riquezas, né? Então é um momento assim, também de discussão do que é o país, do que é a liberdade de expressão, do que nós queremos com esse Brasil, né? Bom, então fica a dica aí para quem quer mergulhar a fundo nesse mundo da literatura. Muito obrigada pela presença aqui hoje, Guiomar. Sucesso nesta edição do Fórum das Letras. Sou eu quem agradeço e convido todos vocês a virem, né, partilhar conosco do Fórum das Letras de 4 a 8 de novembro. Obrigada. E o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver como foi o evento realizado na PUC Minas, que apresentou o relatório final da CPI da violência contra jovens negros. E para falar sobre esse assunto, vamos receber Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Democracia. É rapidinho, a gente já volta. O Espaço PUC está de volta para falar da apresentação do relatório final da CPI de genocídio da juventude negra e pobre, que aconteceu ontem na universidade. O encontro foi promovido pelos diretórios acadêmicos de Geografia e Economia no campus Coração Eucarístico. Veja só como foi. Na abertura do evento, uma análise do histórico das lutas sociais de combate ao racismo e um gesto em homenagem aos jovens negros mortos.
Em seguida, foi apresentado o relatório final da CPI, Violência contra Jovens Negros e Pobres. Durante 4 meses, os deputados federais estudaram o assunto e finalizaram os trabalhos em julho deste ano. Os parlamentares chegaram à conclusão de que o racismo é a base do genocídio nos jovens negros e pobres. As Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 10 homicídios para 100 mil habitantes, o país está em guerra civil. O Brasil mata 30 a cada 100 mil habitantes na população geral, e quando você faz um recorte para a população jovem e questão racial, o Brasil mata 70 para cada 100 mil. Portanto, o Brasil é o país mais violento do mundo. O secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania avaliou a situação dos negros nas prisões de Minas Gerais. No sistema prisional brasileiro, mineiro, vou falar de Minas, nós temos 66 mil presos. 14 anos atrás tinha 10 mil. Foi um crescimento de 700%. E nesse universo aí, a maioria são negros, são jovens negros. E a maioria são provisórios, são gente que às vezes não precisava estar preso, né, porque podia estar esperando em liberdade, né? Então já é uma justiça atrás da outra, um sistema que não ressocializa. Por ano, são assassinados 32 mil jovens no país, sendo que 80% deles são negros. Os dados provocaram reflexão no meio acadêmico. É uma boa oportunidade de interação, de saber o que está acontecendo na nossa política atual mesmo e como que nós estudantes, nós estamos intervindo nessa situação, como que a polícia está agindo frente aos adolescentes mesmo, a essa sociedade que está falando referente à juventude negra e pobre, que ela é muito discriminada na sociedade. A universidade tem que ter sempre um diálogo com a realidade onde ela está. A gente chama isso de extensão. Para haver esse diálogo, é fundamental que a universidade tenha dados, tenha contato com essa realidade. E um evento como esse traz dados, um bom diagnóstico sobre a questão de genocídio de jovens negros. Então isso é fundamental. Os diagnósticos existentes apontam para um elevado número de homicídios no território nacional, em sua maioria jovens negros, o que justificou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório tem 283 páginas e apresenta um diagnóstico da situação de violência vivida por essa parcela da população. Ele traz ainda uma série de recomendações ao Poder Executivo, ao Ministério Público e ao Judiciário, além de defender a aprovação de propostas em tramitação no Congresso. E para comentar um pouco mais sobre a violência contra negros e avaliar o relatório final da CPI, recebemos o secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda. Nilmário, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Vamos discutir um assunto importante. Vamos lá? Para a PUC e para o Brasil. Sim. Nilmário, o texto final, da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele afirma que há racismo e há genocídio contra essa parcela da população, os jovens negros e pobres. Para o senhor, isso é um problema histórico? É histórico. Ele vem da escravidão, né? Foram 4 séculos. 320 anos o Brasil não era um Estado nacional, aqui era um território para exploração colonial. Quando veio a independência, a maioria ficou de fora, porque a independência, no caso brasileiro, manteve a escravidão por 66 anos. E ainda uma autocracia, um império autocrático. O império existia para a escravidão, assim como a escravidão sustentava o império. E quando acabou, 1888, Sérgio, só para você ter uma ideia, Luísa também, tinha 13 milhões de habitantes, 8 milhões eram negros e pardos. A quase esmagadora maioria, com 90 e tantos % analfabetos. Os eram proibidos de estudar. E não vieram os direitos com a abolição, nem o acesso à terra, urbano-rural, nem acesso ao ensino público e gratuito, nem as profissões. Tanto que o Brasil, para se urbanizar e industrializar, trouxe imigrantes, trouxe milhões de pessoas como imigrantes, e deixando na exclusão a maioria negra. Foi quando surgiram as favelas, né? E daí se perpetuaram. Você vê que, passados 127 anos da abolição, nós estamos realizando agora tarefas da abolição. As ações afirmativas não são mais do que tentar recuperar um pouco, resgatar as injustiças legadas por aquele momento.
Bom, Nilmário, e entre as sugestões apresentadas, né, nesse relatório final está a criação de uma comissão que ajude a combater esses crimes. Mas para o senhor, já que a gente estava comentando aqui que o problema possui uma raiz, né, uma raiz muito mais extensa do que parece ser. Para o senhor, então, quais seriam as reais soluções para esse problema? Pois é, o problema maior do Brasil é a desigualdade. Mas como eu disse ontem na própria PUC, a desigualdade fica agravada por causa da cor da pele da pessoa. Né? Nós temos 3,5 milhões de crianças de trabalho infantil. Apesar de ter reduzido de 20 milhões para 3,5 milhões, a maioria são negros. Nós temos 1.200.000 analfabetos em Minas, a maioria são negros. Nós temos indicadores de pobreza, indicadores sociais desfavoráveis no semiárido, a maioria são negros. O déficit habitacional concentra nessa maioria. Então, nós já avançamos ao estabelecer o FIES, ProUni. Você vê, você chega numa sala de aula na PUC, aí é mais parecido com o Brasil. Já tem bastante negros. Mas ainda não é o que precisa no país para poder reduzir essa diferença. Por exemplo, a secretária Macaé Evaristo falou que uma das grandes tarefas dela, como secretária de Educação, é trazer de volta à escola 160 mil adolescentes, entre 15 e 17 anos, que deviam estar na escola e sair antes da hora, sem ter completado o aprendizado. A maioria são negros. Entende? Quer dizer, o foco tem que ser... o problema do racismo não é só o problema dos próprios negros, vítimas dele, não. É o problema de todos nós. Quando houver racismo, nós não temos nosso projeto de nação realizado, nós não temos uma democracia perfeita. E isso inclui a segurança. O reflexo na segurança é claro, quer dizer, quantidade de jovens no meio do universo de presos, jovens negros no universo de presos, né? Em prisões que não ressocializam, não cumprem. A prisão existe no Brasil, segundo nossa Constituição, para punir e ressocializar. Mas uma prisão que só pune excesso e não ressocializa, não está cumprindo sua função social. O senhor cita a segurança pública como um problema. O senhor acredita que há falha também no treinamento dos militares e responsáveis por essa segurança? Com certeza, senão não haveria tanta morte. Você vê, o Brasil é um dos países que mais morre pessoas nas ações de agentes públicos. Muitas vezes, supostos confrontos. Que em muitos lugares, né, Rio e São Paulo, a gente observa isso muito. Alagoas, Fortaleza, João Pessoa, o índice de pessoas mortas dadas como auto de resistência é falso. O que é auto de resistência? É quando o uso legítimo da força pelo agente público de segurança. Quando ele, para se defender, ele mata. Mas você vai ver, não há perícias, se houvesse, iam constatar que morte pela costa, tiro de arma encostada, execuções. Isso não é auto-resistência. Nós temos que, inclusive, acabar com a auto-resistência. Aquela Lei 4471 do Paulo Teixeira, que proíbe a auto-resistência. E quando houver uma morte, não pode mexer na cena do crime. Tem que vir uma equipe, outra, para poder verificar se de fato houve o uso legítimo da força. Quer dizer, tem que mudar o treinamento da polícia militar para lidar a abordagem, inclusive das armas não letais. E nós acompanhamos nos últimos dias, né, nos jornais, os policiais que supostamente modificavam a cena do crime, colocavam um revólver na mão do jovem morto. Como que o senhor avalia esse caso? Isso é um caso gravíssimo, né? Isso é comportamento de bandidos, né? Isso não são agentes da lei. Nossos policiais têm que agir segundo a lei. Eu estive num debate no clube de oficiais espetacular, assim, oficiais da polícia, mostrando para os cadetes como deve agir, como deve abordar, como deve lidar com manifestações sociais. Houve críticas ao modo como a polícia agiu no dia 12 de agosto, né, que agiu para prender manifestantes. Depois houve várias manifestações, aí o comportamento foi como deve ser, né, sem uso abusivo da força. Mas naquele dia houve uso abusivo da força. Nilmário, aproveitando aqui o momento, já que o senhor é sempre muito ligado a essas questões de direitos humanos, eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente, porque Minas Gerais recebeu
muitos refugiados sírios, né? Como que o governo está lidando com isso? O governo mineiro não cuidava disso. É como se não existisse o problema. Quem assumiu isso foram organizações como a PUC, Isabela Hendricks, o Centro Doel da Câmara de Ensino Superior, a Caritas, o Centro Zame dos Jesuítas, a Prefeitura de Contagem de Esmeralda. Eles assumiram o papel. Então, o que aconteceu agora? O Estado resolveu participar disso e criou o Comitrate, né, com a presença do presidente nacional do CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, e do secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos. O que é o Comitrate? É o Comitê para imigrantes, refugiados, apátridas, pessoas vítimas do tráfico de pessoas do trabalho escravo. Então, agora, o Estado vai colaborar, vai fazer a sua parte. O que é que se precisa fazer? Não é só a Sírio, porque o problema maior são com os haitianos. E os haitianos, como são negros, também aí vem a questão desse racismo, tá disseminado pela sociedade. Silencioso, mas é um racismo eficaz, que ele evita a igualdade das pessoas. Só que a gente calcula que em Minas Gerais pode ter até 7 mil haitianos. No Brasil tem 65 mil. Quer dizer, os sírios chegaram, agora os sírios foram muito bem recebidos, são em menor número, tem muitos sírios libaneses que receberam e ajudaram. E aí as igrejas, a cidadania ajudou, recebeu com carinho os que chegaram aqui em desespero do refúgio. Vamos fazer o mesmo com os haitianos também. Secretário, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós ficamos muito felizes com a presença do senhor aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo ao Espaço PUC, viu? Parabéns ao Espaço PUC por esse aula de cidadania que dá a cada dia, a cada momento. Muito obrigado, professor. O Espaço PUC fica por aqui. Não deixe de participar com a gente pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Fica 13, Festival de Comunicação e Artes da Universidade. Não perca! Então não se esqueça, é amanhã, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Até lá!